Oi pessoal, hoje eu quero compartilhar uma palavra e buscar a base para essa palavra lá no Salmo 119, que curiosamente é o maior capítulo da Bíblia e está bem no meio da Bíblia. Se a gente abrir a Bíblia aproximadamente no meio, fisicamente falando, ali o livro, né? Nós vamos cair no Salmo 119 ou na sua proximidade. Mas isso é apenas uma curiosidade. O que eu quero fazer é compartilhar e vou ler para nós o Salmo 119 em dois versículos, o 59 e o 60. Diz assim: Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos. É uma palavra que fala de caminhos e passos, o que nos remete a pensar que nos fala da vida, porque a vida ela não é estática, ela é um caminho e a cada dia damos passos em direção à finitude da nossa vida, mas em direção a cada momento futuro. E cada passo é um momento presente e ela nos mostra que cada passo, cada momento presente deve ser bem valorizado e cada passo deve ser bem dado para que a gente tenha a condição de pisar em terreno seguro, psicologicamente e espiritualmente falando. Isso quer dizer pisar em segurança naquilo que cremos, naquilo do qual estamos convictos, e a nós como cristãos pisar naquilo que nós entendemos ser a rocha que é Cristo. E quando eu digo pisar, é pisar no sentido de dar o passo, de andar neste caminho que Jesus mesmo dizia ser Ele, o caminho, a verdade e a vida. Além disso, essa palavra ela fala sobre voltar atrás também. Refleti em meus caminhos e voltei os meus passos para os teus testemunhos. Voltei os meus passos. Isso quer dizer que os passos do salmista não estavam naqueles testemunhos, nos ensinamentos, mas eles estavam em outro lugar. Os passos dele, o caminho dele não estava no que ele entendia depois ser o mais seguro. Para nós hoje poderíamos dizer que o caminho dele estava desviado, estava numa rota equivocada e que não levaria a um futuro seguro. E ele disse: voltei os meus passos para os teus testemunhos. E é legal a gente perceber que quando ele diz voltei os meus passos para os teus testemunhos, quer dizer que ele já conhecia a palavra antes, que ele já conhecia o caminho antes e que por algum momento ele se desviou desse caminho. O que é perfeitamente compreensível e a gente pode ter até experimentado isso. Quem de nós, mesmo que tenha caminhado por caminhos espirituais dentro do ensinamento de Cristo, em algum momento não deu uma escapadela, não foi para um atalho, não achou um outro caminho mais instigante e se perdeu por ali um pouquinho e teve que voltar atrás. E que bom que podemos voltar atrás. Jesus, naquela parábola do filho pródigo que se arrepende e volta para a casa do pai, nos ensina como isso é possível e como o pai se alegra quando o filho volta, dizendo que com isso que Deus se alegra quando nós podemos nos arrepender e voltar nossos caminhos para aqueles caminhos seguros que são os dele. E depois ele diz também, o salmista: eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos teus mandamentos. Bom, como é um salmo, ele falava ainda dos mandamentos da antiga lei, da lei de Moisés. Nós, como cristãos, da lei de Moisés ou daquilo que está no Velho Testamento, aproveitamos aquilo que se coaduna com os ensinamentos de Cristo, e a nós, como cristãos, os ensinamentos e os mandamentos são os mandamentos e os ensinamentos de Jesus. O apóstolo Paulo fala em Gálatas, no capítulo 5, versículo 14, eu estou olhando aqui para a tela para ler este versículo para nós. Ele diz que toda a lei se resume num mandamento: ame o próximo como a si mesmo. Ou seja, mesmo os antigos israelitas que viviam a lei de Moisés deveriam ou poderiam saber que ela se resume ao amor ao próximo.
Mas esse salmo, ou aliás, esses dois versículos do salmo que a gente está comentando hoje, ele mostra então refletir nos caminhos, como é importante a gente pensar sobre os nossos caminhos, sobre aquilo que a gente está fazendo, parar, se não cada dia, mas uma vez por semana que seja, para dar uma avaliada de como foram as coisas durante a semana, se nossas atitudes, nossos gestos, nossas palavras, nosso comportamento, nosso relacionamento com as pessoas se deu segundo aquilo que temos aprendido no Evangelho. Refletir é importante. Voltar os passos, ou seja, direcionarmos-nos de novo, corrigir o rumo, aprumarmos-nos de novo quando percebemos que estamos equivocados, é importante. E não hesitar, ele diz, eu me apressarei e não hesitarei em obedecer aos seus mandamentos. Isto é, quando percebemos que estamos equivocados, não hesitar em voltar atrás e coadunar de novo nossa vida segundo os mandamentos de Jesus. Era isso que eu queria compartilhar hoje, não deixar o vídeo também muito longo, mas dizer como é importante que a gente reflita, volte atrás, se apresse em arrumar as coisas e siga caminhando com segurança neste caminho que é Cristo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela atenção até aqui. Que Deus nos abençoe a todos. Tchau!